Vamos ver nesta aula exercícios sobre funções inorgânicas. Aqui no primeiro exercício da Universidade Estadual de Goiás, responda verdadeiro ou falso. Perceba que ele está dizendo, em laboratório, ácidos e bases são comumente dissolvidos em água. De fato, água, solvente universal. Ácidos e bases, substâncias polares, conseguem se dissolver na água, que também é polar. Lembre-se, polar gosta de polar e apolar gosta de apolar. Tem até uma brincadeira, por que a água gosta de cama elástica? Porque ela gosta de polar. Então vamos lá. As moléculas de HBr se dissolvem doando prótons às moléculas de água? Verdadeiro. Todo ácido, quando dissolvido na água, libera H+. O H+ se junta com uma molécula de água, formando o H3O+, que é o íon hidroxônio. Perfeito. Então a alternativa A está correta. Mas como é que eu sei que é um ácido? Olha para a substância. Veja, começa com hidrogênio. É uma substância inorgânica, não tem carbono. Começa com hidrogênio. Não sendo H2O nem H2O2, trata-se de um ácido. Tem até uma brincadeira. Começou com H, é ácido. Então, verdadeira, temos um ácido aqui que libera H+, formando H3O+. As moléculas de KOH se dissolvem doando prótons às moléculas de água. Aí não. Aqui termina com OH, substância inorgânica, não tem carbono, termina com OH, é base. Base libera OH-. Não é que ela libera próton, né? Próton é o seguinte, porque o H+, o que é? Um hidrogênio que deu o seu elétron. O que sobrou para ele? Só o próton. Né? Ele pode até ter no núcleo dele mais um nêutron ali. Mas o hidrogênio mais comum é o hidrogênio que só tem um próton no núcleo, não tem nêutron, e um elétron na eletrosfera. Por isso que a gente fala próton, quando o hidrogênio perde um elétron. Mas não é isso que ocorre, não é que o H+ vira hidroxila. A hidroxila ela é liberada diretamente pelas bases. Então aqui é falso. Uma solução ácida reage com uma solução básica neutralizando-a, formando óxido mais água? Ácido reage com base, formando sal e água, não óxido e água. E mesmo que a gente cortasse essa segunda parte, uma solução ácida reage com uma solução básica neutralizando, aí ia depender da concentração de cada solução. Precisa ver se as quantidades de H+ liberado pela solução ácida seria igual à quantidade de OH- liberada pela solução básica. Então aqui é falsa. Na nomenclatura dos ácidos inorgânicos, orto, meta e piro estão relacionados à hidratação do ácido. Aqui é o seguinte, você pega a fórmula molecular, certo? Dá para você retirar dela, vamos pensar assim, dá para retirar dela moléculas de água? Então, se o ácido que você está lidando é desse tipo, que você consegue pegar a fórmula dele e retirar 2 hidrogênios e 1 oxigênio, e daí você obtém um outro ácido, se você está nessa situação, então, de fato, existe uma nomenclatura que usa orto, meta e piro para dar nome de ácidos. Isso é verdadeiro. Então, é por isso que fala que está relacionado à hidratação, né, do ácido, quantas moléculas de água está ali embutido na molécula dele. Veja que o termo hidratação aqui, ele é historicamente usado de maneira errada. Não se trata de um ácido hidratado, que tem moléculas de água associadas às moléculas dele. Aqui é hidratação entre aspas. É você imaginar, dá para tirar 2 hidrogênios e 1 oxigênio daquele ácido? Então é nessas situações aí que você usa o orto, meta e piro. Então aqui é verdadeiro. Certa substância, indicadores, na presença de ácido, apresentam cor e na presença de base outra cor? Verdade, é para isso que servem os indicadores. Verdadeiro. Então aqui nós temos como verdadeiro a primeira, a quarta e a quinta. E essa seria a resposta do exercício, colocando falsa para a segunda e terceira.
O agricultor vai lá e joga cal naquela terra, né, que tem solo já ácido. Você já sabe então, é o cal do pedreiro, aquele pó branco. Você só deve saber aqui que aquele cal, a fórmula dele é CaO. Veja que é fácil de guardar, porque se você ler a fórmula não dá cal, exato. Ele é um óxido, veja, termina com O e só tem 2 elementos. E por isso essa é a resposta. Veja, ele é um óxido básico, por quê? Porque quando você tem um óxido, você tem o O, o oxigênio, com um outro elemento. Esse outro elemento, se for da família 1A ou 2A, né, alcalino ou alcalino terroso, então você terá um óxido básico. E nesse caso nós temos um óxido básico. Óxidos básicos têm 2 características importantes. Jogou na água, ele vai produzir, vai reagir com a água produzindo uma base. Nesse caso, o hidróxido de cálcio. Jogou ele num ácido, ele vai agir como uma base, neutralizando o ácido. Resposta B, então, vamos à terceira. Olha aqui da Federal de Sergipe. Sabendo-se que óxidos formados por ligações covalentes entre seus átomos, quando reagem com água, dão soluções aquosas ácidas. Tá? Então existem aqui os óxidos ácidos, que têm a propriedade de, jogou na água, ele vai reagir com a água formando um ácido e vai formar uma solução ácida. Então são dados aqui 4 óxidos, veja, 2 elementos, o segundo é o oxigênio, é um óxido. E pede para que você identifique qual formaria uma solução ácida. Veja, quem é óxido ácido vai formar solução ácida. Como você identifica um óxido ácido? Você vai ter 2 elementos onde, veja que o exercício ele te fala, tá? Quando tem ligação covalente, então o óxido tem que ser molecular para ser ácido, tá? E além disso, você tem que ter uma... Só por ser covalente não vai adiantar, porque você poderia ter uma situação covalente apolar, né? Você vai falar para, mas aí é 2 oxigênios, não daria um óxido. Você poderia ter uma situação de polaridade muito baixa. Então, não são todos os óxidos que têm ligação covalente polar que vão dar um óxido ácido. Na maioria dos casos, óxidos de ametais vão dar óxidos ácidos. Na maioria dos casos, mas veja só. Então nós temos aqui, o Li é metal, o Mg é metal. Esses caras estão descartados, porque não dá ligação covalente aqui. Lembre-se que a ligação covalente é entre átomos que querem receber elétrons. Podemos também lembrar que a ligação covalente ocorre quando 2 átomos têm uma diferença de eletronegatividade menor do que 1,7. Então, tudo nos leva a Cl2O e P4O10 e a descartar imediatamente Li2O e MgO. Não precisa nem fazer a conta da eletronegatividade. Basta você bater o olho e ver. Se tem metal com oxigênio, não dá para ser um óxido molecular, porque metal quer sempre dar elétrons e o oxigênio quer sempre receber. Então, metal com oxigênio é óxido iônico. Então, veja só, Cl2O e P4O10. Você tem alternativa E. Mesmo que você fique, mas esses caras, além de ser moleculares, eles são de fato ácidos. Veja, nós estamos entre os dois. Nós sabemos que metal não pode entrar nessa história. Já eliminamos a alternativa A C e a D. E nós ficamos aqui somente o Cl2O ou também entra o P4O10. Portanto, você teria que ter aqui o conhecimento de que o P4O10 também é um óxido ácido. Então a resposta seria a letra E. Temos 2 soluções 0,1 mol por litro. Uma delas, HCl, outra HCN, 2 ácidos. Como é que a gente pode distinguir elas? De cara, o HCl e o HCN são hidrácidos, ácidos que não têm o elemento oxigênio. Entre os ácidos desse tipo,
só há 3 que são fortes: o HCl, o HBr e o HI. O HCl é forte, portanto, e o HCN é conhecidamente um ácido fraco. Alternativa C. Através de medidas de condutividade, já que se trata de ácidos de forças diferentes. Então, veja bem, a alternativa C é a que mais está se encaixando, porque você tem um ácido bem mais forte que o outro. Esse ácido, portanto, ioniza muito mais, gera muito mais íons e, consequentemente, íons em solução dão corrente elétrica. Então, você vai ter muito mais condutividade no HCl do que no HCN. Facilmente você identifica pela condutividade. Então, a resposta é a letra C. O quinto, caiu no vestibular da Unesp, substâncias H2O e H2S. Vestibular da Unesp, para substâncias água e H2S, as forças de atração são, veja, você tem aí a água, que é um óxido, e o H2S, que é um ácido. Ambos, você percebe que são moleculares. O hidrogênio quer sempre receber um elétron. O oxigênio quer receber elétron. O enxofre também, da mesma família do oxigênio, quer receber elétron. Como é que eu sei que o cara quer receber? Todo A metal quer receber elétron. O hidrogênio quer sempre receber um elétron. Receber um elétron. Então, se você tem uma situação onde os dois querem receber, ligação molecular. Aqui também. Assista a playlist aí de ligações químicas, tem até a musiquinha. Veja só. 2 caras moleculares. 2 moléculas com o mesmo número de átomos. E com geometria angular, as duas. Se você verificar a geometria angular, temos aqui nesse canal uma aula mostrando a geometria da água. Uma aula apenas para isso, você pode verificar. Os caras aqui têm a mesma geometria. Veja, H2O e H2S, sendo o O e o S da mesma família, eles são muito parecidos. Veja, só que nós temos aqui 2 substâncias que, devido à geometria angular e ter um elemento mais eletronegativo, são 2 substâncias polares. O oxigênio puxa os elétrons aqui na molécula de água e o enxofre puxa os elétrons para ele na molécula de H2S. As moléculas aqui ambas ficam com polaridade. Então a gente, quando vê as forças intermoleculares, se você quiser, temos uma aula específica sobre isso aqui para você ver. Você tem lá entre as substâncias polares 2 forças, uma mais intensa, que é a ligação de hidrogênio, e outra menos intensa, que é as forças de polo-dipolo. Quando ocorre ligação de hidrogênio? Quando temos a ligação HF, HO ou HN dentro da molécula. A molécula de água tem ali uma dessas 3 ligações, a ligação HO. O H2S não tem. Portanto, lá na água ocorrem ligações de hidrogênio e no H2S ocorre uma força menos intensa, a força de polo-dipolo. Então a resposta é ligações de hidrogênio para a água e de polo-dipolo para o H2S. Bons vestibulares trazem sempre um conteúdo de qualidade. O vestibular da Unesp, ele cita aqui ligações de hidrogênio corretamente, enquanto que muitos vestibulares, ainda mal feitos, trazem nesse ponto o termo ponte de hidrogênio, que é um termo errado e você jamais deve utilizar. Acompanhe também a segunda aula sobre este assunto e um bom estudo para você.